O tempo tá voando muito. E hoje, então, Michelle, isso que eu quero falar com você. Hoje, eu fazendo meu devocional, depois do meu devocional, primeiro no meu devocional eu li uma palavra. O Espírito Santo me direcionou para ler uma palavra, que é a palavra que eu quero ler aqui com você. Depois dessa palavra, eu assisti uma ministração que a Michelle mandou para mim. Eu assisti hoje, Michelle, a ministração. É Vitor Azevedo, né? Eu assisti hoje, que você mandou para mim, e fiquei impactada com a história. A história casou exatamente com a palavra que Deus me deu lá no livro de Romanos. E eu falei, meu Deus, exatamente isso. Eu não conhecia, eu nunca tinha visto esse jovem pregador. É um jovem que tem levado o amor e a graça de Jesus. É um jovem que tem falado muito desse evangelho genuíno, dessa graça, dessa essência do que é Jesus. E eu tinha compartilhado com a Michelle, né, que nessa quarentena, nesse tempo, a oportunidade que Deus nos está dando, não só aqui no Café com Bíblia, mas nos nossos devocionais, através da palavra, a verdade desse evangelho genuíno, a verdade daquilo que Cristo veio fazer nessa terra por mim e por você, que às vezes nós anulamos pela nossa força, que às vezes nós anulamos, né, pelos nossos pensamentos, pela nossa mente carnal, às vezes nós anulamos até pela nossa religião. E nós queremos fazer mais do que Jesus fez, nós queremos fazer valer, né, na verdade. Nós queremos fazer valer com a nossa força aquilo que Jesus fez quando ele já colocou toda a força dele, quando ele já se doou por nós. E nesse amor, né, que é muito amor mesmo, como a Michelle tá falando, é muito amor que transborda sobre nós. Eu queria ler com vocês, né, hoje a gente vai ter o tempo aí de ler. O nosso tempo é curto, eu vou precisar sair às 5h30, mas eu não queria deixar de ler essa palavra que o Espírito Santo me levou hoje para ler lá no livro de Romanos. Hoje a gente vai compartilhar, como a gente só vai começar Atos na segunda-feira, apesar de ontem a gente ter lido Atos, mas hoje eu quero ler com você o livro de Romanos. Lá em Romanos 8, eu amo também, sou apaixonada. Todas as cartas de Paulo eu gosto muito, mas essa em especial também é fantástica, porque é Paulo quebrando também a religião, é Paulo levando esse amor, essa graça genuína para um povo idólatra, né, que era o povo romano, e Paulo sofrendo as consequências, né, fortíssimas, que a gente vai ver a continuidade disso lá no livro de Atos. Mas aqui em Romanos 8, 16, eu quero ler essa mensagem incrível. Eu vou começar no 15, que diz assim, ó: porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que vocês tenham medo. Presta atenção. O Espírito que eu e você recebemos de Deus não nos torna mais escravas, mas sim filhas amadas. Mas Paulo vai dizer muito mais longe. Esse Espírito que tirou a escravidão da gente, tirou também o medo. Tirou também a indecisão. E aí lá, ele vai continuar dizendo assim, ó: esse Espírito, pelo contrário, né? O Espírito torna vocês filhas de Deus. Pelo poder do Espírito Santo, que dizem com fervor a Deus: Pai, meu Pai. Olha que coisa linda. Olha o que Paulo está dizendo assim, aqui, ó. Porque o Espírito que eu e você recebemos quando nós aceitamos Jesus, quando nós reconhecemos o sacrifício de Jesus naquela cruz, esse mesmo Espírito nos livrou da escravidão, nos livrou da prisão. Esse mesmo Espírito abriu as portas e nos levou a uma vida de graça e de amor. E essa vida de graça, essa vida de liberdade, também liberou todo o medo que a gente tinha antes. Também liberou todo o sentimento ruim que a gente tinha antes. E dentro, né, esse Espírito nos deu poder. Olha que coisa linda que Paulo vai dizendo. E lá no 16 ele diz assim, ó: o Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhas de Deus. Nós somos suas filhas. Por isso recebemos as bênçãos que ele guarda para o seu povo. E também receberemos com Cristo Jesus tudo aquilo que ele tem. Tudo. Tudo.
Tudo que foi guardado para Jesus está guardado para mim, para você também. Tudo que Jesus alcançou naquela cruz é direito meu e seu, Paulo está dizendo aqui. E aí ele fala assim, ó, e por isso, se tornamos parte nos sofrimentos de Cristo, também nos tornaremos parte da sua alegria e da sua glória. Olha que coisa incrível, olha que coisa incrível. E aí, mais um pouquinho, ainda no capítulo 8, lá no 31, ele vai dizer assim, olha, diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Diante desse amor, diante dessa graça, diante desse Jesus que morreu por mim, por você naquela cruz, o que mais você pode dizer? O que mais você pode pensar? Quanto tempo você vai ficar aí parada, limitada pelos seus pensamentos, pelos seus sentimentos, pela sua realidade humana? Quanto tempo você vai olhar para a sua volta e você vai acreditar naquilo que os seus olhos veem? Você vai andar pela fé, pela palavra viva e eficaz na tua vida? Ou você vai andar pela aquilo que aparece, pela sua verdade desse mundo, pelas coisas que esse mundo se apresenta? Aí mais pra frente ele vai dizer assim, ó, se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Tem algumas traduções que vai falar assim, ó, se Deus está conosco, quem será contra nós? Aí ele vai dizer, porque ele mesmo deixou de entregar o próprio filho, mas se ofereceu por nós. Se ele nos deu o seu filho, será também que não nos dará todas as outras coisas? E ele vai dizer lá no 33, quem acusará aquele que Deus escolheu? Quem? Mulher, presta atenção. Se Deus deu tudo que ele tinha, o seu único filho por mim e por você, o que está faltando na sua vida? O que está faltando? A Michelle está botando, ninguém mais precisa mendigar amor. Ninguém. A gente falou sobre isso aqui. Porque você tem o amor dele. O que está te faltando? Reconhecimento? O que está te faltando? Pessoas do seu lado? O que está te faltando? Dinheiro na sua conta bancária? Paulo está dizendo aqui, ó, se ele entregou o seu filho por você, e porque depois desse ato, dessa entrega, eu e você viramos filhas dele, de Deus, o que mais nos falta? Nada, nada, nada vai nos faltar, porque tudo que é dele é meu e é seu, é direito por herança. Tudo que ele tem é nosso. E aí Paulo vai mais longe. Do que você tem medo? Das acusações, das separações, dos sofrimentos dessa terra? E aí ele vai lá no 33 e ele diz assim, ó, então, quem pode nos separar desse amor de Cristo? Quem? Serão os sofrimentos, as dificuldades, as perseguições, a fome, a pobreza, o perigo da morte? Como dizem as Escrituras Sagradas, por causa de ti estamos em perigo da morte, no dia inteiro somos tratados como ovelha que vão para o matadouro. Em todas essas situações temos vitórias. Temos vitórias completas por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho a certeza de que nada pode me separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as autoridades, nem os poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro. Nada. Nem a pandemia, nem esse vírus, nem a sua falta de emprego, nem a sua emoção, nem a sua depressão, nem a sua rejeição nessa terra. Nada. Nada vai te separar do amor de Deus, nem a doença. E Paulo vai mais. Em todo o universo, não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é o amor que vem por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada vai te separar desse amor. Então eu não sei por quanto tempo
Eu quero deixar essa palavra para você hoje. Eu não sei por quanto tempo você sentiu falta de algum amor. Eu não sei nem mesmo o que, na verdade, você sente falta. Mas hoje essa palavra foi tão forte no meu coração. Tão forte no meu coração. E Deus me fez lembrar tantas coisas de outras passagens. Porque quando a gente tá nesse amor, quando a gente tá nessa verdade desse amor de Deus, a gente consegue ser tão cheia desse amor, que nada vai nos separar desse amor. Nada. Não é uma discussão, não é uma perseguição, não é uma acusação, não é uma falta de alguma coisa. A Bíblia diz nada. Nada te separa desse amor. Você talvez esteja fazendo tantas outras coisas, ou esteja misturando tantas coisas, que anda sem perceber esse amor. Mas o que eu quero te dizer é que esse amor não sai de perto de você. Esse amor é garantia minha e sua em qualquer situação. Pode qualquer pessoa falar qualquer coisa. Pode qualquer pessoa te julgar de qualquer coisa. Mas esse amor te livra de tudo isso. Esse amor faz você ser o que realmente o Senhor te chamou para ser. Faz você viver realmente o que Ele te chamou para viver. E eu quero te perguntar, diante de tudo isso, né? Quando eu fui ler essa palavra hoje, eu estava bem indecisa de tantas coisas, eu estava querendo tomar tantas direções. E eu parei e pensei, o que eu realmente preciso? Eu só preciso disso. Sabe, o que as outras coisas dessa terra podem me completar? Porque esse amor já é completo dentro de mim. E quando esse amor é completo dentro de mim, eu consigo ver as coisas aqui do lado de fora completamente diferentes. E essa mesma Bíblia diz pra gente assim, olha, se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. E o meu e os seus olhos só conseguem ser bons se a gente olhar com os olhos desse amor. Se a gente viver essa graça genuína. E nessa ministração que eu falei pra vocês, que eu assisti hoje pela manhã, desse jovem transbordante desse amor, trouxe uma palavra que mexeu muito comigo. Eu queria compartilhar com você. Eu já tinha lido essa palavra de Romanos falando isso. Nada me separará do amor de Deus. Nada. O que eu falo aqui não é pela Marta, não é pela que a Marta faz. Porque senão não teria nem direito de estar aqui se fosse pela lei. Mas pela graça e o amor dele, eu não falo pela Marta, eu falo por Cristo. Porque é Ele que fala aqui por mim. É Ele que está aqui. E quando eu assisti essa palavra, esse pregador começou falando de um outro pregador, né, que é conhecido como príncipe dos pregadores, que ele começou muito novo. E ele foi na casa de uma mulher, de uma senhora. Eu vou contar a história assim, meio que botando um pouquinho de ilustração nela. Mas ele foi visitar a casa de uma senhora que trabalhou muito tempo como empregada doméstica. E essa senhora trabalhava nessa casa por muitos anos e dedicou sua vida inteira naquela casa. E o seu patrão, ele era muito rico, mas ele não tinha família. Ele não tinha ninguém a não ser aquela empregada. Ele não conseguia ninguém além daquela empregada. Não conhecia ninguém. E aquele homem estava com uma doença já para a morte. E aquele homem já estava vivendo o tempo de morte. E antes dele morrer, aquele homem deu um papel num quadro para aquela empregada, que era a única mulher que ele conhecia, a única pessoa que ele conhecia. Ele deu aquele quadro para ela, um papel, né, como um quadro, e a história conta que aquele homem morreu. E aquela mulher ficou sem emprego. E já idosa, já há bastante tempo, né, que trabalhava naquela casa. Ela perdeu tudo, porque o único patrão dela, ele não tinha família, ele não tinha ninguém, não tinha nem como ganhar os direitos, né, de trabalhistas, porque o homem morreu. E só sobrou para ela aquele quadro que ele tinha dado. E ela era muito, muito fiel àquele homem, ela gostava muito daquele homem, e ela colocou aquele quadro na sala da casa dela, ornamentando a sala da casa, para guardar de lembrança e olhar e lembrar, né, do seu senhor. E aquele pregador que conhecia essa senhora que passava por necessidades, que praticamente vivia
um dia esperando o pão, né? O pão de cada dia, aguardando o pão de cada dia. Ele foi visitar aquela senhora, orar por ela, levar um alimento para ela na casa dela. E chegou lá e ela contou toda a história dela para ele. E mostrou o quadro na parede que ganhou do seu patrão, que morreu. E quando ele foi lá e ele olhou para aquele quadro, ele olhou bem perto e aquele quadro parecia um testamento. E aquele quadro já estava ali na parede há alguns anos. E aquela mulher necessitada, passando fome. E ele pega aquele quadro e ele fala, eu acho que isso é um testamento. E ele leva aquele quadro para um cartório mais próximo. E quando ele chega no cartório mais próximo, o homem do cartório diz, isso aqui é um testamento. E essa mulher aqui, que está escrita aqui nesse testamento, ela é dona de toda a fortuna desse homem que morreu. Esse testamento é ele deixando para ela tudo, toda a fortuna dele. E aquela mulher, que praticamente mendigava o pão há anos, tinha uma fortuna pendurada na parede da casa dela, que ela não sabia, que ela não conhecia. E aquele homem vai lá, volta na casa daquela mulher e vai dizer para ela que aquilo é um testamento, que ela era rica. Como é que ela não sabia? Como é que ela estava com aquilo na parede há anos, passando necessidade? E aquela mulher diz para aquele homem que ela não sabia ler. E por ela não saber ler, ela tinha um quadro na parede da casa dela dizendo, você é milionária. E ela mendigava o pão. Essa história mexeu muito comigo, Michele, mexeu muito comigo. Diante do que eu tinha acabado de ler esse livro de Romanos, nada me falta, nada me é quebrado, nada em mim tem buraco. É essa a Bíblia que garante, é isso que a Bíblia garante para mim e para você. E aí eu quero te perguntar, o que está pendurado aí em você e você está mendigando nas outras pessoas? Eu quero te perguntar, o que está aí no quadro dos seus olhos? Quando você se olha no espelho, o que você vê? Quando você e eu nos olhamos no espelho, no mínimo nós vemos o reflexo do Senhor. E é esse reflexo da imagem e semelhança de Jesus Cristo que nos torna filha. E o que a Michele está falando, herdeira e co-herdeira com Cristo Jesus. O que tem em você? O que tá aí pendurado na tua casa, na parede da tua casa, que é você própria, que você tá mendigando pro lado de fora? O que tá em você? O poder de mudar suas estruturas, o poder de mudar os seus pensamentos, o poder de mudar os seus sentimentos, tá tudo em você. Porque aqui a gente acabou de ler no livro de Romanos. Porque Jesus conquistou na cruz, foi para que eu e você fôssemos uma com Cristo. E aqui mesmo nós lemos lá no 8,16 assim, ó. Nós somos suas filhas e por isso recebemos as bênçãos que ele nos guarda. E ainda mais, ela diz assim, ó. Nós temos todas as bênçãos que o Senhor guarda pra gente. E mais ainda, porque se ele nos deu o filho, o que mais ele não nos daria? O que você está procurando do lado de fora, que está aí, morando dentro de você? O que você está mendigando do lado de fora, que tem fartura dentro de você? Nada vai te faltar. Nenhum alimento, nenhuma roupa, nenhum aluguel, nenhuma conta para pagar, nem amor, nenhuma emoção positiva, nenhuma amiga. Nada vai te faltar. A Bíblia garante isso para mim e para você. Nós somos as filhas não só amadas, mas nós somos as filhas queridinhas do Pai. Ele fez tudo de novo para que eu e você voltássemos para Ele. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com você. Eu sempre tô falando isso aqui na live desde o primeiro dia. Não tem a ver comigo, não tem a ver com você, mas tem a ver com Ele. Foi Ele que me escolheu, foi Ele que te escolheu. Eu não tô aqui pela Marta, eu tô aqui por Ele, porque é tudo pra Ele. Tudo vem dEle, tudo volta pra Ele. E tudo que nós temos é dEle. Nós somos o melhor de Deus. Isso aí, Regina. Eu e você, nós somos o melhor de Deus.
Deus nos fez com as nossas próprias mãos. Tudo que nós fazemos é para frutificar. Teve uma outra revelação, Michele, que foi muito forte para mim. Foi uma revelação dentro do meu coração, muito forte. Se eu tenho tudo, eu sou um... Nós falamos o quê? Nós fizemos aqui uma live que nós falamos que nós somos a videira verdadeira. Nós somos os ramos da videira verdadeira. A Bíblia diz isso lá no livro de Efésios. Nós somos lá no livro de João. Nós somos o ramo da videira verdadeira. E nós estamos entrelaçados a esse ramo. A mesma vitamina que ele recebeu, nós também recebemos. Então nós vamos dar o mesmo fruto. Eu e você fomos feitos do pó da terra. E nessa ministração falava exatamente isso. A terra é o único material aqui no mundo. A terra é o único material. A gente tem aí as 5 formas, né, que geram o nosso comportamento, que é a terra, o fogo, o ar, o metal. Mas a terra é o único material que frutifica, que cai uma semente e essa semente precisa frutificar. O fogo não. O fogo purifica o que já está feito. O ouro só dá valor ao que já é feito. Mas a terra é a única coisa que pode dar fruto. E eu e você, a Bíblia diz que Deus nos fez do barro, da terra. Por quê? Porque nós fomos feitas para frutificar. Nós fomos feitas para prosperar, para multiplicar tudo aquilo que tem dele dentro de mim e de você. Nós somos o transporte desse amor. Nós somos o transporte dessa graça, dessa misericórdia. E é com isso que eu quero te convidar a você transbordar esse amor, a você entender que nada te falta, nada é quebrado em você quando você está em Cristo Jesus. Quando você entende esse amor e não deixa com que nada, essa verdade, que nada vai te separar do amor dele. Eu quero te convidar, eu vou ter que sair da live agora. Eu quero te agradecer, muito obrigada por você ter compartilhado essa palavra comigo. Amanhã nós estaremos juntas no nosso horário normal, mas agora eu preciso sair para dar uma aula. Mas amanhã nós estaremos juntas aqui no nosso horário normal, às 17 horas, mas eu quero deixar essa reflexão para você. Se olhe no espelho, olhe bem dentro dos teus olhos e veja o testamento que está aí. Veja a carta que está escrita aí dentro dos teus olhos. Veja o brilho dos teus olhos, que é o brilho do amor de Cristo Jesus. Se constranja com esse amor. Passe aí 2 minutinhos olhando para dentro dos teus olhos. Contemple o amor do Senhor na tua vida. E amanhã estaremos juntas aqui, transbordando esse amor. Que Deus te abençoe. Muito obrigada por compartilhar comigo esse tempo. Tomar o meu chazinho que eu acabei que não tomei. Muito obrigada e até amanhã. Beijo, meninas. Tchau, tchau.